Essa é a nossa aula de número 0, por assim dizer. Essa é a parte mais introdutória sobre DMX, sobre iluminação. Por quê? Porque hoje nós vamos falar de alguns parâmetros um pouco mais técnicos. Por exemplo, vamos começar agora aqui com esse par LED que está aqui na nossa frente e vamos investigar algumas coisas. Primeira coisa que nós precisamos entender é que os equipamentos DMX, todos eles têm canais principais, canais que nós podemos chamar de master. Por exemplo, nós temos o canal de dimmer que está presente em praticamente todos os equipamentos, se não em todos. Nós temos o canal de strobo e aí daí em diante os canais mais específicos. Alguns vão ter os mesmos, né? Por exemplo, o moving e o par LED, eles vão ter canais de cores, eles vão ter parâmetros de cores. Já os par LEDs, eles já não vão ter gobo, não vão ter prisma e não vão ter pan e tilt, uma vez que eles não executam essas funções. Mas olhando aqui mais de perto para este par LED, nós podemos, ao ligar aqui, ele já está configurado aqui no computador. Já abri o LumiKit aqui, já criei o aparelho, já configurei. Mas antes de passar isso para vocês, é importante que possamos entender a básica do funcionamento desse equipamento. Por exemplo, se eu vir aqui e apertar aqui Enter, ele vai me mostrar alguns parâmetros. Esse D aqui é de DMX e esse 114 diz respeito ao endereçamento desse equipamento. Cada equipamento na rede DMX ele ocupa uma quantidade de canais. E no caso desse par LED, deixa eu vir aqui. Se eu vir aqui em Enter, vir aqui em modo, eu consigo ir descobrindo. Claro, se eu tiver com o manual, isso fica muito mais simples de ser feito. Se eu vir aqui em modo, eu percebo que aparece aqui 8CH. É muito rápido, então tem que ficar pressionando. Mas eu tenho a opção de trabalhar com esse equipamento em outros modos, tanto em 4 canais quanto em 5 canais. É o seguinte, quando eu coloco esse par LED aqui com 8 canais, quer dizer que na minha rede DMX, e cada universo DMX possui 512 espaços, né? 512 canais no total, quer dizer que este par LED vai ocupar 8 canais, se eu usar ele no modo de 8 canais. E o que acontece? Quando eu coloco esse equipamento na minha rede DMX, ele vai estar ocupando essa quantidade de canais. Eu sei que não parece muito comparado ao 512, mas uma vez que você vai montando uma rede muito grande de DMX, é importante entender que esses canais estão sendo pouco a pouco preenchidos. É importante entender que além desses canais ocupados, cada modo desse aqui selecionado me dá um tipo de controle desse equipamento, sendo que com 8 canais eu tenho o controle máximo de tudo que ele pode fazer, e com 4 canais eu tenho o controle mais básico possível do que esse equipamento pode fazer. Aqui com o LumiKit já aberto, nós, ao selecionar o equipamento aqui, nós temos aqui do lado direito algumas informações. Temos aqui strobo, temos aqui o dimmer, temos aqui também a cor vermelha, verde, azul, branca e temos aqui também um especial que diz respeito a efeitos nativos do aparelho, efeitos que já vêm pré-configurados e nós não conseguimos alterar. Selecionado esse equipamento, e aí vocês estão vendo aqui na tela também o par LED, se eu abrir aqui o canal verde, vocês vão ver aqui que nada aconteceu, nada mudou. Se eu abrir o vermelho, na verdade, se eu abrir o verde, o azul e o branco, nada foi alterado. Por quê? Porque antes de tudo isso, como eu falei, todos os aparelhos eles têm canais master, certo? Neste caso aqui são os canais que eu estou mexendo, os canais master de cor. Mas antes desse, na hierarquia do DMX, nós temos este canalzinho aqui, que é o canal de dimmer.
O dimmer é o que faz com que os LEDs possam estar recebendo energia para serem ligados em determinadas cores. Imagine que o dimmer é um interruptor. E, claro, para acender uma lâmpada lá, nós precisamos no interruptor virar aquela chavinha e então nós podemos ligar aquela luz. No sentido do DMX, o dimmer ele é um interruptor progressivo e linear, ou seja, como aquele ventilador que a gente vai girando e quanto mais gira, mais ele aumenta a velocidade. Então o dimmer ele funciona dessa forma. Quanto mais eu aumento o parâmetro, mais ele vai liberando energia para aquele LED ou para aqueles LEDs. Então vocês vão perceber isso agora. Se eu pegar o dimmer aqui e colocar ele mais ou menos em 100, ele vai estar liberando essa quantidade de parâmetros para cada canal de cor. E agora sim, se vocês olharem aqui o par LED e eu aumentar aqui agora um pouco a pouco o vermelho e colocar ele aqui no máximo no LumiKit, ele já acendeu aqui embaixo. Perceba que se eu vir aqui aumentar o dimmer, ele aumenta ainda mais a potência aqui. Por quê? Porque o dimmer é responsável por fazer esse chaveamento, né? Se eu vir aqui novamente no dimmer e deixar o vermelho no total e abaixar o dimmer, perceba que o par LED desligou. Mais uma vez, se eu aumentar o dimmer, ele liga. E agora, se eu abaixar aqui o dimmer, se eu abaixar aqui o canal vermelho, aumentar o verde com o dimmer no máximo, eu consigo novamente ter essa cor. Agora vamos falar sobre o canal de estrobo, que é esse canalzinho aqui que está em cima. Vocês podem perceber que o dimmer está completamente aberto, né? Ele está no seu máximo aqui. E se eu vir aqui no canal de estrobo, nada acontece aqui no par LED. Deixa eu dar um enter aqui. Nada acontece. Por quê? Porque é necessário que uma das cores estejam ativas para que o estrobo funcione. O estrobo ele trabalha aplicando, né, alguns parâmetros, alguns efeitos juntamente com o dimmer. Ele não sobrepõe o dimmer, mas age juntamente com ele. Se eu abrir aqui a cor verde, perceba que está estático. E se eu abrir aqui o estrobo, o que ele vai fazer? Ele vai agir sobre o tempo que essa luz vai ficar ligada ou desligada. Quanto mais eu aumento os valores aqui no LumiKit Show, mais esses parâmetros vão ser alterados mais rapidamente. Por exemplo, vai ligar e desligar, à medida em que eu vou aumentando aqui, é um espaço cada vez mais curto de tempo. Então, se eu coloco aqui no máximo, perceba o quanto que fica, o quanto que a luz fica piscando, indo e voltando. Se eu zerar esse parâmetro, a luz volta ao normal. Então, gente, essa foi a nossa aula 0, né, para falarmos dos parâmetros mais básicos, mais simples do DMX. Nossa próxima aula vai ser sobre configuração de par LED, tanto no DMX quanto fora, mas da maneira mais simples e básica possível, para que vocês consigam absorver tudo. É isso e vamos lá, até a próxima.